Está no ar pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale, Violas, Versos e Prosas. Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Violas, Versos e Prosas, aqui pelo Sistema de Rádio e Univale TV, trazendo para você sempre grandes nomes da nossa música. É sempre uma alegria trazer aqui os nossos convidados, mesmo que de forma remota, a gente fica naquela vontade de estar aqui pertinho, de poder trazer mais próximo, mas é sempre uma alegria, agradecendo a participação de todos que aceitam o nosso convite. Hoje a gente traz aqui um grande violonista, compositor e pesquisador, Ricardo Pauletti. Seja bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite, Ricardo. Obrigado, Juliana. Bom, agradecer o convite, um prazer para mim estar participando do programa pela primeira vez. Maravilha, pois é, para nós uma honra, Porque, gente, olha, aguenta um pouquinho aí que eu vou falar só um resuminho da sua história, tá, Ricardo? Que não é pouca coisa não, viu, gente? Olha só, o Ricardo Pauletti estudou violão erudito no Brasil e na Espanha e posteriormente passou a se dedicar ao choro e ao violão de 7 cordas, atuando sem fronteiras entre o popular e o erudito. É graduado em música aqui pela Univale, a Universidade do Vale do Itajaí, mestre em música pela UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, e doutorando em composição na UDESC. Tem uma incrível discografia com o álbum Choro de Faia, recebeu o prêmio Melhores da Música Brasileira de 2014 na categoria Melhores Instrumentistas e foi finalista do Prêmio da Música Catarinense 2015. Com o álbum Ritual das Cordas, foi finalista do 7º Prêmio Profissionais da Música na categoria Instrumentista Popular. Pauletti já se apresentou em diversas cidades do Brasil, América Latina e Europa, em importantes salas, instituições e festivais, como a França, a Espanha, a Argentina, Chile, Peru, México, dentre outros lugares. Em paralelo à carreira artística, desenvolve também carreira acadêmica como professor de violão, arranjo e prática de choro no Conservatório de Música Popular de Itajaí desde 2009, onde também é coordenador pedagógico e ainda vem ministrando oficinas, workshops e cursos de violão e prática de choro em importantes instituições e festivais no Brasil, América Latina e Europa. Vamos conversar sobre tudo isso, não sei se vai dar tempo sobre tudo isso, muito mais aqui durante o nosso programa. Ricardo, é uma história maravilhosa, incrível, que não dá tempo da gente contar tudo aqui no programa. Mas antes da gente falar um pouco do seu atualmente, do que você está fazendo agora, queria que a gente pudesse retomar, como eu sempre faço com os convidados, a gente sempre dá aquela retomada desde a infância. Como é que foi essa tua decisão? Porque é sempre muito importante esse exemplo para quem está acompanhando, para quem sonha com música. Como é que foi essa tua decisão na música e na sua vida? Bom, a música entrou bem cedo na minha vida. O meu pai era músico amador, percussionista, gostava muito de samba. Então, na minha casa, sempre teve muita música, desde criança, antes de eu começar a tocar. Ele, de uma maneira espontânea e assim natural, ele fez um trabalho de educação musical assim muito legal. Ele tinha uma grande discografia, especialmente de música brasileira. Então, a gente tinha uma sala onde a gente ia ouvir música, eu, meu irmão, meu pai, e ele colocava os discos, em Cartola, Noel Rosa, também Tom Jobim, Chico Buarque, e colocava discos de orquestra também, ia nos mostrando a riqueza da música, ia tentando nos ensinar quais instrumentos estavam tocando. Então, acho que esse foi o pontapé inicial, assim, a paixão, E aí eu estudei no Colégio São José, aqui em Itajaí, e no Colégio São José teve uma figura importante, que foi o maestro Alberto. Ele regia a fanfarra, o coral e dava aulas de flauta. Então, a minha iniciação foi... Eu fazia todas as atividades musicais, E aí depois eu sempre tive interesse pelo violão, tinha vários amigos que tocavam e tal, até que eu decidi, não, quero tocar violão. Aí comecei a tocar de maneira, assim, violão popular, acompanhando músicas, coisas bem básicas, E com 15 anos fui estudar violão clássico. E de lá para cá, continuo estudando até hoje, Não para, Não para. É infinito, não pode parar, Então, assim, sempre tem alguma coisa para aprender. Então, esse foi o start, assim, na música, começando, como um estudante de música. Até ser profissional, daí foi uma longa trajetória, Eu até comecei a minha carreira artística um pouco tarde, embora tenha sempre estudado a vida inteira.
eu acabei indo fazer faculdade de arquitetura em Florianópolis, na Federal, porque sempre teve uma preocupação familiar de, música pode ser difícil e tal, então, enfim, talvez fosse interessante fazer uma faculdade, acabei fazendo. Eu nunca trabalhei com arquitetura. As pessoas falam, então você é arquiteto? Eu falei, não, não sou arquiteto, sou formado em arquitetura. E aí, mas assim, fazendo faculdade de arquitetura, continuando estudando música, sempre estudando música e violão, né? Até que chegou um momento da minha vida que eu falei, não, eu preciso reverter isso na minha profissão, porque é o que eu faço, é o que eu sei fazer. E desde 2009 eu assumi 100% da profissão de músico, e de lá para cá tenho desenvolvido uma carreira artística, né? Gravando, tocando, circulando aí mundo afora, que é uma coisa maravilhosa, né? Poder estar viajando com a nossa paixão, que também é profissão, né? E mostrando o trabalho para quem tiver interesse em escutar. Maravilha, né? E é curioso isso, né, Ricardo? Porque parece que é sempre assim. Por isso que eu perguntei como é que veio a decisão. Porque parece que sempre tem no meio do caminho, tem uma história ali, às vezes um bloqueio, um receio. Sempre aparece alguma coisa para dizer assim, mas será que é a música mesmo? Será que eu vou viver disso? Parece que, parece às vezes um sonho impossível ou não muito possível, né? Viver da música, né? Escolher definitivamente viver da música. Mas chega uma hora que não adianta, né? Quando já nasceu, né? Porque eu ia perguntar, já desde pequenininho, praticando, desenvolvendo, estudando, se você seguisse por outro caminho, ia ser injusto até, né? Verdade, verdade. Assim, a gente tem essa coisa meio estigmatizada no Brasil, né? Não só no Brasil, mas assim, né? A gente vive no Brasil, que a carreira de músico é difícil, né? Realmente, eu acho que não é uma carreira fácil, mas nenhuma carreira é fácil. Eu acho que a profissão existem muitas oportunidades para a gente trabalhar. Itajaí é uma cidade que oferece muita coisa, assim, é uma cidade que, além de uma vocação musical das pessoas que moram aqui, existe todo um trabalho de políticas públicas também, né? Eu dou aula no conservatório, que é um projeto de política pública. Muitos desses discos que eu gravei foram fomentados pela Lei de Incentivo à Cultura. Então, assim, é uma cidade que proporciona muita oportunidade. Então, o receio existe, mas às vezes demora um pouco para a gente entender, né, que uma carreira musical pode ser feita assim, profissionalmente, da mesma maneira que qualquer outra carreira que a gente entende como profissões mais estabelecidas, né? Eu não sei se eu estou enganada, aí o professor, vou falar o professor, né? Me corrija, mas a música, eu acredito que ela proporciona, apesar da dificuldade que as pessoas tendem, né, a colocar a questão da música, mas como é um talento, é uma coisa muito, se desenvolver, muito única, não tem uma voz igual a outra, né? Não tem cada um, por mais que seja o mesmo estilo, mas cada um, não sei, quando desenvolve esse seu talento parece único, é uma coisa única. Então, quando a gente, parando para pensar assim, eu sempre imagino que tem espaço para todos, né? Porque ninguém vai ficar igual a ninguém, né? Sempre você vai poder desenvolver aquilo que é seu. Não sei se eu estou enganada, né? Se a pessoa acreditar e seguir adiante, ela tem, né, um grande caminho pela frente, não é? Não, eu concordo, sim. Eu penso que essa, inclusive, eu acho que talvez seja o grande desafio, que é criar a própria identidade artística, né? Então, não... a gente é repleto de referências, de influências, mas a gente tem que fazer disso, transformar isso em algo único, né? E eu acho que talvez, não sei se é a grande dificuldade, mas é uma coisa que é muito importante. Eu penso que um músico, quando ele tem identidade, quando ele consegue fazer com que o que ele produz, quando as pessoas escutam, já associam aquela pessoa, né? Isso realmente é um grande diferencial. Não imitar as pessoas, mas assim usar as grandes influências, referências para somar na nossa identidade musical. Maravilha. Professor, vamos ouvir uma primeira música sua, então, antes da gente encerrar o primeiro bloco e conversar mais, né, sobre os seus trabalhos. Você escolheu o Dança das Segundas, né, para a gente ouvir aqui nesse primeiro bloco. Lindíssima. Vamos ouvir, aí na volta a gente fala rapidamente sobre ela e vai para o intervalo, tá bom? Para os nossos ouvintes conhecerem um pouco mais do seu trabalho.
Muito bem, tá vendo só, gente? Eu sempre digo, né? São pessoas incríveis que passam por aqui. Maravilhoso, maravilhoso, né? Sua forma de tocar, esse teu envolvimento, lindíssimo, lindíssimo. Esse foi um projeto também cultural, esse trabalho, né, que a gente assistiu. Isso, esse vídeo faz parte do álbum Ritual das Cordas, que foram gravados tanto o áudio quanto o vídeo, né? Acho que hoje em dia é muito interessante a questão do vídeo, porque dá uma visibilidade maior para o trabalho, e é uma das peças que muito importante para mim, que ela também está conectada à minha pesquisa do doutorado, e esse vídeo me abriu algumas portas já. E sua composição, né? Composição minha. Ultimamente eu tenho trabalhado basicamente com as minhas composições. Maravilha, muito bem. Lindíssimo, lindíssimo, gente. Olha, alto nível, né? Tá vendo só? Professora, a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta, conversa mais. Fala que tem novidades, né? O Ricardo traz novidades para a gente agora e a gente vai falar sobre essas novidades depois do intervalo. Violas, versos e prosas, volta já. O ser humano é incrível. A mais perfeita machine learning já criada. Reconhecimento facial. Já nascemos com ele. Somos a única espécie viva capaz de imaginar o que ainda não vimos e criar o que ainda não existe. Porque somos movidos pelo novo. Somos inovação. Somos transformação. Somos universidade. Somos movidos pelo conhecimento. Estamos apresentando Violas, versos e prosas. Muito bem, estamos de volta com mais violas, versos e prosas, conversando com este talentosíssimo aqui, professor também, pertinho aqui da gente, né, aqui da Univale, pois é esse violonista, compositor, pesquisador, Ricardo Pauletti, com essa história incrível, compartilhando um pouco aqui com a gente. Eu digo sempre um pouco, né, passa tão rápido quando a gente vê, né, tem muita coisa para contar, então eu não vou perder mais tempo, gostaria já de começar esse segundo bloco, Ricardo, falando, porque você traz novidades para a gente, né, você está lançando, né, você já lançou agora esse teu novo trabalho, que é um livro de partituras, violão contemporâneo brasileiro, né, volume 1, né, segundo livro aí de partituras de sua carreira. Gostaria que você contasse para a gente essa novidade, esse trabalho que você está trazendo agora para todo mundo. Ah, legal. Então, esse livro de partituras surgiu de uma demanda interessante, porque eu sempre fiz as minhas músicas para eu mesmo tocar, né? Mas depois que eu comecei a circular com esse meu trabalho de violão solo, após os concertos, algumas pessoas vinham perguntar: você tem essas partituras aí, gostaria de tocar, gostei muito de uma determinada música, enfim, né? E eu tinha pouca coisa escrita das minhas peças, né? Então eu achei importante, porque uma coisa muito legal para quem compõe, né? Porque assim, o meu trabalho hoje em dia está muito voltado para a composição. Então uma coisa muito importante para quem compõe é ter outros músicos tocando a obra, né? E aí então eu precisava ter essas obras escritas e lançadas em um álbum de partituras. Então esse projeto surgiu dessa demanda, e aí eu resolvi fazer justamente o álbum de partituras vinculado ao álbum de música Ritual das Cordas, né, que traz a minha principal produção para violão solo, que eu tenho até o momento, até quando esse álbum foi gravado, que foi lançado em 2021. Então são 10 peças para violão de 6 e 7 cordas e mais 4 adaptações, porque assim, nem todo mundo toca violão de 7 cordas, então às vezes é legal pegar uma música que foi feita nos 7 cordas e transcrever para o violão de 6 para democratizar mais, né? Então tem algumas adaptações. E esse álbum então tá sendo lançado aí com a esperança de que as pessoas peguem ele, baixem, ele vai ser disponibilizado gratuitamente no meu site e as peças vão estar disponíveis aí para todos tocarem. Maravilhoso, né? Porque é bem como você disse, quantos alunos, né? Quantas pessoas que estão aí, né, na sua carreira, seja começando ou não, mesmo os mais experientes, admiradores, né, do seu trabalho, certamente vão querer aprender a tocar, né? Se vão tocar da mesma maneira já é outra história, né? O que vão fazer, mas faz parte, pelo menos, poder ter esse acesso, né? Para poder compartilhar, né?
esse teu trabalho. E uma coisa muito interessante, a sua vida é muito intensa, né? Eu quero saber como é que você consegue dar conta, né? Porque, olha, são viagens, né, para o exterior, grandes festivais, Europa, né, aqui a América Latina, os festivais, fora os workshops, enfim, a aula no conservatório, tá tudo isso. Você normalmente tem que separar períodos aí na sua vida para poder dar conta de fazer tudo isso? Ou você ainda assim consegue trabalhar essas viagens, festivais, com a tua aula, com a tua parte, né, de acadêmico, né, ainda terminando o seu doutorado agora, né, também? Então, isso tem um pouco a ver com a conversa inicial lá. Um músico, para poder se estabelecer na carreira, tem que trabalhar bastante, por isso que tem que ser uma paixão, né? Então, e às vezes é interessante porque o lazer, quando eu tenho por exemplo, um tempo para lazer, muitas vezes eu pego o violão e vou tocar, né? Então, o lazer e o trabalho acabam muito misturados, né? Então, a dedicação... Então, é difícil, assim, ó, cada ano é um ano para gerenciar a agenda, né? Então, tem anos que tem mais viagens. Agora, faz algum tempo que eu não viajo em função do doutorado, então tem que focar, né? Então, tem que abrir mão de algumas coisas em função de outras, né? E aí, o meu principal trabalho, como fonte de renda, assim, é o conservatório. Eu dou aula no conservatório, esse é o 16º ano que eu estou como professor de conservatório, 8º ano como coordenador pedagógico. Então, esse é o meu principal trabalho. E quando eu não estou dando aula, preparando aula, eu estou dedicado ao trabalho artístico, que consiste em gravar, né, e circular com esse trabalho, e agora também com o livro, né? Inclusive, eu fiz isso aqui, o livro vai ser digital, formato digital, mas Que também legal. vai para impressão. Quem quiser baixar e imprimir, né, pode chegar nesse resultado aqui, né? Bacana. E acho que é importante falar também que esse livro foi feito através de políticas públicas aqui do município. Sim. Ele foi feito através da Lei de Incentivo à Cultura, né, da Fundação Cultural e Prefeitura Municipal de Itajaí, patrocínio da Max Imóveis, que, como eu falei antes, né, as políticas públicas culturais, elas são muito importantes para um artista. E a gente tem, assim, a sorte, né, de viver num município onde isso realmente faz toda a diferença. A nossa região tem muitos talentos, não é, professora? Não sei se eu estou errada, né? Mas a gente percebe, a gente vê pela movimentação. Agora que eu estou aqui, né, nesse universo, né, da Univale, o conservatório está aqui coladinho, a gente acaba conhecendo, acompanhando melhor, né, esse universo aqui da região de Itajaí, mesmo o universo catarinense, né, pela rádio, a gente vai conhecendo, né, aos poucos eu vou conhecendo, sou a mais nova da casa, então ainda estou aprendendo bastante, mas a gente percebe quantos talentos, né, quantos jovens, quantas pessoas estão cada vez mais respirando, né, se motivando a entrar nesse universo, né, e quantos talentos nós temos, não é? Verdade, a gente vive numa região que tem realmente muita gente talentosa, e isso é impulsionado pelas políticas públicas, porque se a gente for ver, a gente está indo para a 26ª edição do Festival de Música Itajaí. E foi assim, na esteira do Festival de Música que nasceram todos esses talentos e uma série de projetos maravilhosos, né? Então, eu penso que e hoje, e não são só os talentos locais, porque Itajaí acabou virando um polo, né? Com o conservatório, com o curso de música da Univale e tantos projetos que a gente tem, as pessoas estão vindo para Itajaí, morar para estudar música, né? Isso é muito legal, né? Então, e aí junta muitas forças, né? Com as pessoas daqui, né? Uma série de pessoas super talentosas e com pessoas vindo de fora, e com eventos ao longo do ano, isso realmente transformou a nossa cidade como uma referência nacional em termos de... É um polo musical brasileiro hoje em Itajaí, sem dúvida. Com certeza, maravilha, né? E com professores e profissionais incríveis, né? Motivando, ensinando para esses jovens que estão chegando, né? Motivados. Como é que estão os seus planos para esse ano agora? Acabou de montar o seu álbum, está com o seu doutorado, tem algo mais planejando aí ainda para esse ano, professor? Então, o doutorado ele vai reverter no trabalho artístico também. Eu pretendo terminar o doutorado até dezembro e eu vou estar lançando, junto com o doutorado, o volume 2 do Violão Contemporâneo Brasileiro, com as peças que eu fiz ao longo do doutorado, e vou gravá-las também. Então, eu vou lançar ao mesmo tempo a tese, um álbum de música, com as músicas que estão na tese, e um novo álbum de partituras com essas mesmas músicas, né? Que incrível, parabéns, parabéns, porque olha, realmente
É um trabalho extenso, maravilhoso, uma dedicação incrível. A gente se sente sempre motivada, inspirada, né, e muito grata, né, por ter profissionais, né, pessoas tão renomadas, né, com uma dedicação tão fantástica, um talento tão grande como o seu, conseguindo dedicar tempo aqui, né, para ensinar, para lecionar, para ensinar esses jovens, né, essas pessoas que estão iniciando. Parabéns, viu, Ricardo? Muito parabéns. Assim, a gente está chegando aqui no final do programa, é uma pena, né, se deixar, se pudesse a gente iria muito longe, mas fica o convite, claro, né, para que você volte, para que a gente possa ter outros, né, programas mais, para a gente poder falar mais. E sempre que tiver novidades também, por favor, nos avise, para que a gente possa sempre divulgar aqui na nossa programação, porque é muito bom, né, sempre tê-lo aqui com a gente também, viu, Ricardo? Poxa, eu agradeço demais aí, Juliana, foi muito legal, passou super rápido, né? Passou, tá vendo? A conversa foi muito legal, agradeço o espaço, né? Assim, é sempre muito importante para a gente poder estar divulgando, né, os nossos trabalhos, então, muito obrigado pelo espaço, agradeço aí o James também, está na técnica, grande amigo James, um abraço, e deixo também um abraço para todos ouvintes e telespectadores, né, da Rádio TV Univale, que é um prazer poder estar compartilhando um pouquinho da minha história e um pouquinho da minha arte. Maravilha, maravilha, agradecendo sempre. A gente vai, para encerrar o programa, você escolheu Baião Açu, né, para a gente encerrar aqui, outra música fantástica, maravilhosa, bem gostosa de ouvir. Agradecendo também a você, claro, ouvinte, telespectador, que está sempre aqui com a gente, acompanhando violas, versos e prosas. Muito obrigada, Ricardo Pauletti. Muito mais sucesso, mais ainda do que você já tem. Obrigada, viu? Obrigado, Juliana. Muito bem, não se esqueça de acompanhar nas redes sociais também Univale FM, Univale TV, e na tela aparece aí o Instagram, Ricardo Pauletti Violão, para você acompanhar também, seguir no Instagram ali e conhecer mais sobre os trabalhos dele, tá certo? Um beijo grande para vocês, até o próximo Violas, Versos e Prosas.
Violas, Versos e Prosas, uma produção do Sistema Educativo de Rádio e TV Univale.